Em 1962, um grupo paramilitar francês decidiu que só havia uma forma de impedir a independência da Argélia: matar o presidente Charles de Gaulle. Essa história é real, mas a tentativa mais famosa de assassinato surgiu de um livro. Hoje falaremos de O Dia do Chacal, o thriller político que redefiniu o gênero e consagrou Frederick Forsyth como um mestre absoluto da narrativa de espionagem. Então é isso, pessoal. Já a gente conversa sobre O Dia do Chacal, esse que é considerado um dos clássicos do gênero thriller político, espionagem principalmente, do escritor Frederick Forsyth. Esse é o primeiro livro do Forsyth, que foi lançado em 1971. E o interessante é que eu cheguei a esse título depois de pesquisar sobre alguns livros clássicos relacionados a esse tema, né, de thriller policial, de suspense. E aí eu achei um link muito interessante de um site, vou deixar aí na descrição para vocês verem. E nesse site ele lista os 100 títulos incríveis, assim, coisa que realmente aguça a nossa curiosidade. E dentro lá da lista, além dos clássicos, né, do Sherlock Holmes, há uma época ali do noir também, que foi muito influente não só na literatura, mas também no cinema. E ali no top 20 eu notei que O Dia do Chacal se fazia presente, né? Acho que tem outras obras do Frederick Forsyth. Esse aqui é o primeiro livro dele e o mais conhecido. E aí, quando eu vi o nome do Dia do Chacal, eu disse, poxa, eu tenho esse livro e eu queria ler algo referente ao gênero. Nada melhor do que esse que é considerado um dos clássicos. Então, assim, o tema do Dia do Chacal, ele é uma parada muito espinhenta, assim, acredito que seja uma temática que, se fosse uma ideia para chegar em uma editora hoje, né, você tá com esse roteiro e você chega na editora, e eu não sei se seria um tema que seria publicado hoje, ou se fosse publicado hoje, talvez não fosse com tamanha maestria ou, sei lá, liberdade de expressão, talvez como foi O Dia do Chacal. E isso transforma a temática desse livro em algo incrível, que junta uma doses cavalares relacionado à política. E o mais interessante é que é esse conflito ideológico onde você não sabe muito bem quem é mocinho, quem é bandido. E eu digo isso porque é uma viés, né, moral, digamos assim, que eu acho que é permeada de anti-heróis. Então, ao mesmo tempo, tem um grupo, eu vou chamar aqui de anarquistas, mas lógico que tem infinitas outras profundidades dentro desse grupo, onde eles querem de alguma forma tentar eliminar o presidente. Eles vêm já de algum tempo tentando isso, o presidente da França, né, que é o Charles de Gaulle. Isso é um caso baseado em fatos que realmente aconteceu. E o Frederick Forsyth, ele pega essa base, né, e desenvolve como seria uma trama de algum grupo aí radical que tem ideias divergentes ao atual presidente, e de alguma forma eles tentam burlar ali para tentar eliminá-lo. Então, acho que, poxa, é uma parada altamente espinhenta, cinzenta. E antes mesmo da gente falar um pouquinho sobre, não só um pouquinho mais sobre essa thumb, sobre as qualidades que esse livro possui, antes a gente tem que saber um pouquinho sobre a biografia, uma mini biografia do Frederick Forsyth, que vai justificar toda a qualidade que esse livro possui. Então, Frederick Forsyth, ele é um ex-combatente de guerra, trabalhou em zonas de conflito, inclusive na crise da Biafra. Formou seu estilo baseado em jornalismo investigativo com uma precisão documental. O Dia do Chacal é o seu romance de estreia e explodiu mundialmente. Então, assim, uma das primeiras características que a gente pode citar, e o porquê eu acho que esse livro é interessantíssimo, a leitura dele, é no quesito da escrita. Devido a esse background do escritor, ele ter passado
por vieses de correspondência de guerra, ele tem uma escrita muito jornalística e ela é muito detalhista. Esse detalhismo beira ao absurdo, ao psicopata. O Forsyth, ele não deixa passar nada. É como se ele descrevesse até a poeira, digamos assim, que tem no ambiente. Mas isso não deixa a história chata, no meu ponto de vista, deixam as coisas bem mais interessantes. Então é aquele thriller que ele vai naquele banho-maria praticamente até as últimas páginas. Ele não é um livro pequeno, acho que nessa ediçãozinha aqui que eu estou lendo na Abril Cultural, ele tem 450 páginas praticamente. Então assim, é uma leitura que vai ter que ser feita com paciência, porque o maneiro dele, digamos assim, é você ir acompanhando todos esses trâmites dessa galera que contrata um cara, e não é qualquer cara, é um profissional de altíssimo nível, e a gente vai acompanhar. O interessante da narrativa que fica intercalando entre o ponto de vista do assassino, digamos assim, né, do contratado, e uma trama política ali do presidente francês. Então a gente fica intercalando os capítulos entre a visão do assassino e a visão do presidente, né, e dos seus trâmites. Do presidente não, o presidente mal aparece, digamos assim. A gente fica mais na questão das cabeças, né, da equipe de segurança, esse tipo de coisa. Então, assim, eu indico esse livro para quem procura uma literatura dentro de um thriller investigativo, mas que não tenha pressa para ele te entregar algo. Digo assim porque talvez, se a pessoa entre aqui no Dia do Chacal esperando, sabe, muita bala, muita bomba, muita explosão, ele não vai encontrar isso. Mas ao mesmo tempo ele vai ser recompensado por uma narrativa muito técnica. Eu pelo menos fiquei apaixonado. Foi uma das minhas melhores leituras do ano de 2025. E eu tô falando isso tudo porque eu sei que muitas pessoas podem achar chato esse tipo dessa descrição de maneira muito... A palavra não é enfadonho, porque a escrita do Forsyth é muito legal, é bem técnica, e é esse suspense que ele vai, vamos dizer, no banho-maria, como eu falei, é o que torna tudo a genialidade da coisa. A história, né, tem esse plano de fundo ali da Argélia com a França, o que nos deixa pelo menos me deixou bem curioso para buscar um pouquinho mais relacionado a esse conflito, um pouco mais do presidente, né, é o Charles de Gaulle, enfim, esse cara que ficou ali no comando da França por algum tempo, foi um cara importante. E é engraçado, né, porque esses autores aqui, ele pega um gancho desse acontecimento, né, de uma tentativa de assassinato. No livro, no começo mesmo do livro, a gente acompanha esse grupo tentando fazer esse ato, e a narrativa nos diz que isso não é a primeira vez que eles planejam isso. Isso nos faz imaginar como seria tentar planejar um ato como esse. Eu fico imaginando aí você com a ideia aí de eliminar alguma coisa, né? E aí você senta, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando do presidente de um determinado país, que talvez seja a pessoa que tenha assim, né, tem todo um arco de segurança, tem toda os pormenores, não só do antes, mas o depois do ato. Isso aqui é narrado novamente com uma maneira técnica impressionante pelo Forsyth. Fiquei interessadíssimo em pegar outras obras do autor. Então é uma trama altamente assim, com doses cavalares relacionada à política, o que dá esse peso de urgência, e isso é interessante. Por isso que o livro ele requer um pouco mais de paciência, porque ali nos primeiros momentos ele já te dá
essa urgência do que vai acontecer, de armar todo esse plano para tentar eliminar o cabeça ali francês, mas o livro ele vai te entregando todos os pormenores e é interessantíssimo. Eu assisti a adaptação. Eu sei que tem uma série, né, atual agora do Dia do Chacal, mas eu assisti o filme clássico de 1973, dirigido pelo Fred Zinnemann. E assim, apesar do filme ter uma duração, no meu ponto de vista, um pouco longa, mais de 2 horas, mas o filme não conseguiu, no meu ponto de vista, ele consegue condensar digamos assim, as melhores ideias, só que eu achei o filme uma narrativa muito corrida, apesar das boas atuações e da excelente direção do Zinnemann, mas assim, não se compara mesmo ao livro. Eu acredito que quando a galera leu o livro e achou que realmente era uma ideia que daria um excelente filme, porém o livro ele tem muito detalhe, ele tem esses debates relacionados a conflitos morais, como eu falei lá no início, que o filme ele só passa assim, a gente vai só realmente assistindo e vai colocando talvez o ponto A e o ponto B, digamos, não, isso aqui é o bandido, isso aqui é o mocinho. No livro, como eu falei, eu acho que tem algumas ambiguidades morais, eu acho que não tem lado certo, não tem lado errado, eu acho que o livro é interessante por isso. Há muita coisa que vai ficando meio assim, você fecha o livro e ainda vai ficar vagando pela sua mente, principalmente a identidade do cara que é contratado, que é assim, a parte dos capítulos dele é bem doido mesmo, no sentido que isso virou, pelo que eu andei pesquisando, o livro ele foi proibido em algum determinado tempo, e aí em algumas localidades, porque isso aqui parece um manual de realmente como fazer para você, sabe? Tipo, a questão de fazer identidade falsa, de várias coisinhas que você pode fazer para obstruir algumas coisas relacionadas à lei. Enfim, é um livraço. Eu indico isso aqui para você que não só procura um thriller relacionado ali, né, dentro do suspense, de espionagem, mas para você que curte uma excelente leitura e você que gosta de analisar a literatura por vias estéticos, narrativos, e não só pelo que o escritor quer nos dizer relacionado à sua mensagem, né? Então, para a galera que curte uma escrita bem diferente, uma parada bem técnica, muito bem esmiuçada, eu acho que esse livro, Frederick Forsyth, vai agradar a grande maioria. Tem um vídeo no YouTube interessante de 2 meninas comentando um pouco da obra, e é interessante porque é um assunto que às vezes a gente acha que não conversa com o sexo feminino, devido a essa parada militar, esse tipo de coisa, mas é engraçado porque as meninas gostaram por essa viés aí narrativo, que realmente é bem interessante. E claro, não é um livro perfeito, mas para mim é uma parada que quase foi ali nota 10, faltou uma coisinha ou outra ali para realmente pro livro ser o tal do perfeito, mas cara, é uma leitura incrível que tira a gente assim da zona de conforto, né? A gente às vezes está esperando a cada capítulo megas acontecimentos, esse tipo de coisa, mas o Frederick Forsyth ele entrega essa qualidade de outras formas, né? Não entregando explosão, mas entregando uma construção de personagens que poucas vezes eu vi na literatura. E o Dia do Chacal, com certeza, vai ser aquele livro que eu sempre, quando eu tiver a oportunidade de indicar uma parada relacionada a thriller, militar, esse tipo de coisa, o Dia do Chacal com certeza vai estar presente dentro dessas dicas. Então é isso. O Dia do Chacal, livraço do Frederick Forsyth, tem muita coisa para ser discutida, mas eu acredito que todo esse trâmite político
Pode aqui em vídeo parecer um pouco chato, já que é só um vídeo, né, relacionado à indicação, mas são assuntos que vão ficar interessantíssimos quando ficar só você e o livro aqui no tete a tete, e talvez num grupo de discussão aí, de leitura e uma espécie de leitura coletiva. Isso aqui vai, vamos dizer assim, dar muito pano para manga, porque é realmente um assunto espinhento e bastante atual e altamente inflamado. Beleza? A gente se vê logo mais para mais um vídeo aqui no Sertão Cósmico. Valeu!